Gente, tudo bem? Nós somos The Art Family Channel e nós vamos estar gravando por vários assuntos linkado mais com as coisas espirituais, porque é isso que eu e meu marido temos buscado a nossa vida inteira. Comportamento espiritual, responsabilidade espiritual e ouvir a voz de Deus. E é isso que a gente vai estar postando aqui. Também as nossas rotinas diárias, algumas coisas que a gente faz com a nossa família. E hoje eu queria falar algo muito especial, que é sobre filhos e maternidade e, na verdade, cuidar dos filhos. Olha, cuidar de filho é uma coisa muito louca. Quem é mãe aí sabe que é uma tarefa e tanto. E sim, nós deveríamos ser muito bem pagas por isso. Mas o pagamento, ele vem de outra forma, porque o crescimento espiritual, emocional que a gente tem quando a gente tem filhos é extraordinário, é muito especial. E esse é o maior pagamento de todos que Deus deu pra gente, a gente poder se curar através da nossa maternidade, se curar através dos nossos filhos e não repetir padrões que muitas vezes nos causaram muita dor. Então hoje eu queria falar sobre filhos desobedientes e como você pode sarar esse problema sério que deixa a gente assim chateada. Eu tenho 3 filhos, eu tenho gêmeas, que elas têm 5 anos, e tenho o David de 2 anos. Minhas filhas são extremamente obedientes. O David, ele tá aprendendo, porque ele tem 2 anos. E ele, assim, ele é assunto pra outra hora. Mas eu me sinto muito abençoada por eles, pela educação deles. Principalmente, assim, eu vou falar mais da Lua e da Estrela, porque elas são crianças um pouco maiores. E agora elas já ouvem os meus comandos. E, gente, eu vou ser bem sincera. Se o seu filho está te desobedecendo demais, não importa, tipo assim, ó, vamos pôr que até 2 aninhos e meio, a criança é muito pequena e ela ainda tem bastante dificuldade de entender comando, inclusive aceitar qualquer coisa que você fale não, né? É normal as crianças menorzinhas não entender muitas coisas porque ela tá nesse processo. Elas até entendem, só que elas não conseguem aplicar no dia a dia, por causa que o cérebro delas está daquela forma aberta, captando tudo a todo momento, e ela só repete toda hora as coisas. Mas passou dos 2 aninhos, vamos dizer assim, e a sua criança está uma criança muito rebelde, uma criança que chora demais, assim, e não para com nada, uma criança que você já vê muitos sinais de arrogância na criança, ou você vê alguns sinais, assim, um pouco estranho na criança, você pode começar a se preocupar um pouco, não por causa da criança ser problemática, mas porque às vezes você está deixando a sua criança já acostumar com certos padrões que ela não deveria. E eu passei por isso com as minhas crianças também, com a Lua e com a Estrela, o meu marido que me ajudou, por causa que eu dava muito, muito amor, muito amor, muito amor. Eu tinha muita dificuldade de ser firme com elas. E aconteceu que elas começaram a deitar em mim, assim, completamente. E o meu marido só que conseguia pôr ordem no negócio. E teve um certo dia que eu comecei a chorar e eu falei, eu tô fazendo alguma coisa errada, porque não tá legal o jeito que tá sendo. Elas não estão me respeitando da maneira que eu esperava. Então, eu comecei a perceber os padrões que eu estava emitindo pra elas poderem me tratar dessa maneira. Porque, basicamente, os nossos filhos, eles testam o nosso limite. Eles sabem como ir fundo. E eles vão fundo até perceber o ponto que eles podem parar, até onde eles podem ir. É isso que eles estão aqui descobrindo tudo. E nós precisamos pôr limite em todas as coisas. Então, eu tive que quebrar esse padrão de não ficar nervosa com elas, porque eu era muito mansa e elas começaram a passar por cima da minha mansidão. Porque graças a Deus, sim, então eu percebi que elas muito novas já estavam, assim, muito evoluídas, fazendo certas coisas que eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. E aí, eu comecei a perceber que eu poderia começar a ser um pouco mais firme com elas. E aí eu comecei a falar não de uma maneira mais brava. Eu comecei a colocar elas de castigo muito cedo. Tipo, 3 aninhos, elas já tipo, desobedecia. Eu falava, não pode, isso não é legal. Eu pegava elas, colocava elas sentadinha e conversava com elas. Fazia elas respirar desde novinha. Até hoje eu faço isso. Eu falo, senta aí, respira. E elas respiravam e acalmavam. E hoje, com 5 anos, eu colho, assim, 2 crianças de ouro. Não, elas são muito especiais, elas são muito, muito obedientes. Eu não tenho que reclamar da Lua e da Estrela. E eu sei que é esse trabalho que eu tenho feito, que é ensinando a minha posição. Tipo, eu entendi que eu preciso dar muito amor, mas eu preciso de mostrar a minha posição. Porque, pensa uma coisa, toda vez que você tiver medo de consertar o seu filho, entenda, se você não consertar ele na sua casa, alguém vai consertar ele na rua. E quando alguém resolve consertar os nossos filhos na rua, nunca é legal, nunca, às vezes não é nem assim muito... Ai, tem hora que foge a palavra da minha cabeça.
não vai ser legal. Então, antes você ensinar valores que irão transformar a sua vida, a vida do seu filho, na sua casa, em vez de você esperar ele aprender na rua, porque na rua é sempre pior. Então, eu passei a ser mais firme com elas. E, sobre, tipo, por exemplo, castigo. Eu sempre ponho as minhas filhas de castigo, se precisar. Não sempre. Hoje em dia elas ficam muito pouco de castigo, porque elas são tão lindas, tão perfeitas. E eu sonhei. E eu sei que é também o trabalho que eu tenho feito, porque eles são, gente, é tipo um CD virgem. Pensa que a mente da sua criança é um CD virgem. O subconsciente, principalmente da sua criança, é o que grava todas as coisas assim, sem parar. Tudo que eles veem, tudo que eles ouvem, tudo é gravado. E aquilo, se você não vai moldando a mente da sua criança, ela fica solta naquele subconsciente e às vezes ela faz as coisas nada a ver e ela começa a ter padrões que às vezes nem foi você quem ensinou. Então, não só, por exemplo, você ser firme com a criança, tipo assim, se ela fez algo ruim, se ela tá te desobedecendo demais, eu não vejo problema em colocar a criança de castigo e fazer ela pensar sobre as ações dela. Na verdade, eu sou muito a favor do tempinho do pensamento. Eu coloco elas lá, eu faço elas respirar, porque a primeira respiração faz elas trazer de volta, né, tirar essa emoção profunda que fica do nervosismo e trazer de volta o sistema nervoso dela pra calma, pro controle emocional. Então respira fundo, respira. Aí eu falo, você tá aqui porque você fez isso, isso e isso. E eu quero que você pense o que você precisa de fazer de diferente pra que isso não aconteça de novo. Então é assim que eu tenho agido com elas e sempre funciona muito, porque elas não gostam de ficar de castigo, elas odeiam, elas ficam estressadas quando eu ponho, porque elas não querem parar o que elas estão fazendo, ou às vezes, por exemplo, elas estão jogando o tablet delas, e aí eu tiro o tablet e deixo elas um tempão de castigo, e elas ficam muito estressadas, porque elas querem voltar pro tablet, então elas falam, meu Deus, eu preciso de melhorar, porque senão eu vou ficar sem aquilo. E é mais ou menos assim que o cérebro da criança trabalha, né? Então a gente precisa de lutar com as nossas armas, assim, porque muitas vezes, assim, ficar gritando não adianta muita coisa, né? O que mais adianta, na minha opinião, é você pôr a criança no tempinho do pensamento e explicar pra ela por que tá lá. E, inclusive, faça perguntas pra sua criança. Eu sempre pergunto pra ela, você sabe por que tá aqui? Às vezes ela fala, não. Aí eu falo, sabe sim, por que você tá aqui? Aí elas me respondem. E aí eu ensino elas o porquê que elas estão ali. E eu falo, mamãe não quer te deixar aqui, a mamãe quer fazer tudo pra vocês. Só que eu não posso deixar vocês ter esse tipo de comportamento e deixar vocês ainda fazendo tudo da maneira feliz aqui, achando que tá tudo numa boa pra fazer o que não é certo. Outra coisa que é extremamente importante na criação dos filhos e o que funciona na minha casa e que eu colho frutos é uma prática espiritual. Eu tenho prática espiritual todos os dias com as crianças, principalmente com a Luca e a Estrela. Toda noite a gente não dorme sem orar. Eu falo palavras de poder pra elas. Tem vezes que a gente faz cada dia de uma maneira diferente. Tem dia que elas oram, eu oro, elas oram. A gente respira, faz um breathwork e respira assim, e também coloca música, às vezes um louvor bonito. A gente ama aqueles da Hillsong e a gente coloca, e são músicas de alta frequência, não precisa ser louvor, pode ser uma frequência boa de cura, existem várias frequências. E aí eu coloco e a gente fecha os olhos, aí eu faço uma meditação guiada com elas, eu faço elas pensar em algo, eu uso a imaginação delas para elas aprender sobre o mundo espiritual. E todo santo dia eu oro com elas, eu não passo um dia sem fazer palavras, sem trabalhar o subconsciente delas e o consciente. Então a maneira que eu mais acho legal, por causa que te dá empoderamento, é mandar elas colocar a mão no coração e repetir o que eu falo. E aí eu repito, elas falam, e eu falo palavras de poder, de obediência para elas. Eu falo, tipo, uma leve oração que eu faço mais ou menos. Eu falo, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Eu convido o Espírito Santo para estar dentro do meu coração, porque eu sou obediente, eu sou forte como o Senhor é, Deus está dentro de mim, e por isso eu sou inteligente, eu sou forte, eu sou obediente, eu sou saudável. Obrigada, Deus, pela minha família, e assim vai. Eu fico colocando isso, é um trabalho muito especial que a gente faz com nossos filhos, que é colocar na mente, no subconsciente deles, ainda mais à noite, que é um momento muito importante na hora que o cérebro da criança vai deitar. Muitas das coisas que você faz antes de dormir é o que meio que você vai acordar pensando, vai ter um impacto muito grande no seu dia, no seu outro dia. Então, por isso é tão importante, principalmente antes de dormir, você colocar um setup na mente da sua criança. E eu coloco setups de glória, de poder, de bênção. Então eu faço elas entenderem que elas são abençoadas, que elas têm comida todo dia, que elas podem agradecer pela comida, pela roupa, pela família, pelo amor que elas têm. E aí, ali, logo você começa, assim, viver momentos lindos, que eu falo que contar tirar, porque eu lembro de quando elas pediram a primeira vez pra orar. Eu orei e elas falaram, mamãe, eu quero orar agora. E elas fizeram uma oração tão linda, tão linda, tão linda, que
é assim, são presentes diários que a gente vive de convidar o Espírito Santo para nossa família. Porque o que é o Espírito Santo? É um espírito sem erros, um espírito bom, santo e puro, que ensina as coisas que vêm de Deus. Então, se o seu filho está, assim, extremamente desobediente, ele tem dificuldade de escutar suas ordens, ele não respeita os seus nãos, ele é arrogante com você, existe um trabalho que você precisa fazer. Não só ver o que você está fazendo, o que você pode melhorar, mas também convidar o Espírito Santo para sua casa. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para, assim, fazer coisas infinitas na nossa casa. E eu vivo isso nas minhas crianças. A Lu e a Estrela, elas assim dão frutos profundos de relacionamento com Deus. Elas já até tiveram sonhos, elas já acordaram falando de experiências espirituais que elas tiveram. E isso pra mim, assim, não existe coisa melhor, porque isso faz a luz interior delas crescerem. A luz da sua criança precisa ser forte, porque se a luz da sua criança não for forte, ou ela vai influenciar para o mal, ou ela vai ser facilmente influenciada para o mal. Então a gente não pode deixar isso acontecer com as nossas crianças. Por isso que convidar Jesus, o Espírito Santo, as palavras de Jesus, né, que é integridade, santidade, para nossa casa, trazem frutos maravilhosos, entendeu? Que só vai crescer, só vai trazer coisa boa. E mais uma coisa também que é muito importante é você ter noção do que a sua criança ouve e vê. A Lu e a Estrela, elas ouvem muito, assim, música com a gente. Só que eu e o meu marido, nós temos um gosto musical muito bom. Nós não escutamos coisas de baixa vibração em nenhum momento. Nós não colocamos palavras na nossa casa de traição, de sedução, de, sabe, sexualidade, de mentiras. Nada assim dessas coisas que canta, de coisas de baixa vibração, nós não colocamos na nossa casa. Então elas não têm acesso a esses tipos de música, elas só ouvem músicas de muita coisa legal, música animada, de alta vibração, que fala as palavras de poder. E também nós vemos muito o que elas assistem, elas não assistem qualquer coisa. Eu não deixo, assim, em nenhum momento elas ficar assistindo coisas que dá a entender, tipo coisas de namoradinho, coisas de... que não é pra idade dela, gente. Criança vai namorar quando for idade, e olha, tem que demorar, porque... tudo tem sua hora, e quando você faz as coisas na hora certa, você só colhe coisas boas. Então, tipo assim, eu tomo muito cuidado, tipo, no que elas vê. Se tem bobeira, muita... Tipo assim, se eu vejo mentira num cartoon que elas estão assistindo, eu tiro. E eu falo pra elas, filha, a mamãe vai tirar, porque não tá legal. Esse cartoon tá falando mentira. Aí eu mostro pra ela, assim, ó, na hora. Eu falo assim, você tá vendo? Ela acabou de mentir pra mãe dela que ela comeu doce, e ela tava comendo doce. Isso é certo? Ela fala, não, mamãe, pode mudar. E aí eu mudo, eu coloco... algumas coisas bem específicas pra elas, pra coisas que elas vão dançar, que elas vão pular, coloco coisa de ginástica, coloco música também infantil, coloco desenhos. Não sou uma mãe careta, não, elas assistem várias coisas, inclusive agora eu liberei alguma mais quantidade de cartoon pra elas, que antes elas só assistiam os mesmos, e elas não reclamam, elas são super felizes com essa maneira, e eu acho que, assim, tudo fica gravado no subconsciente da sua criança. Então é muito sério essas coisas, gente. Esses dias, contar uma coisa engraçada, a Estrela falou assim, a Lua pegou alguma coisa dela, aí ela falou, give me that punk. Ela falou, tipo, me dá isso daí, punk. Aí eu falei, da onde você tirou esse punk? E aí ela começou a assistir Spider-Man. Elas estão adorando Spider-Man. E aí eu fui ver, ele fica chamando os outros de punk. E aí eu falei, ai Deus, você tá vendo como é que é? É mais sério do que a gente pensa essas coisas. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui eu dei mais ou menos um testemunho do que eu vivo na minha casa, do que eu faço pra minha família, e que eu de fato vivo frutos maravilhosos, porque como vocês viram, eu quis chorar várias vezes do vídeo, porque eu penso nos meus filhos e eu me sinto muito abençoada, porque eu percebo que eles têm me trazido grande alegria, grande orgulho, e eu não fico só orgulhosa deles, eu fico orgulhosa de mim e do meu marido também, porque eu sei que nós estamos fazendo um bom trabalho, e é isso que Deus quer, que a gente se sinta orgulhosos da gente, porque nós temos esse poder de transformar uma vida, de transformar o mundo ao nosso redor, e tudo começa de dentro da nossa casa. Então eu espero que essas dicas possam ter ajudado. E mais uma coisa muito séria sobre essa questão que eu falei de convidar o Espírito Santo para sua casa, para os seus filhos. Se a sua criança está extremamente desobediente a um ponto de estar, tipo, afetando a sua casa, a sua família, inclusive, assim, às vezes familiares, escola, amiguinhos, existe uma batalha espiritual o tempo todo que a gente não vê, mas ela existe.
E essa batalha espiritual, ela é literalmente para poder colocar os espíritos de baixa vibração, eles querem ficar soprando na nossa cabeça o tempo todo que a gente não é capaz, e coisas horríveis pra gente não ser feliz. E isso acontece com os nossos filhos. Então, muitas das vezes, existe uma batalha espiritual acontecendo por trás da sua casa, por trás da vida do seu filho, na cabecinha dele, sem às vezes a gente nem perceber. Às vezes é alguma pessoa que passou isso pra ele, ou alguma coisa que assistiu, ou às vezes alguma coisa que você tá abrindo pra dentro da sua casa. E quando o assunto é muito profundo, muito sério, em questão de desobediência dentro de casa, é muito importante que você ore com a sua criança quando ela dorme. Antes de dormir, que nem eu dei o exemplo, mas também na hora que ela dorme, que você possa colocar a mão na cabeça da sua criança e você começa a profetizar coisas. Você fala: o meu filho é obediente, ele é abençoado, ele é protegido de todo espírito de baixa vibração que possa estar tentando atrapalhar a mente dele e o comportamento dele. E começa a mandar embora essas coisas. Fala: a minha casa é uma casa cheia de luz, é uma casa cheia de perdão, uma casa cheia de amor, e a desonestidade não vai estar na minha casa, a desonra não vai estar na minha casa, a desobediência não pode pisar na minha casa. E começa a falar essas coisas pro seu filho enquanto ele dorme, falar em voz alta, assim, na sua casa, e que você vai ver mudanças sérias acontecer, porque é mais real do que a gente pensa no mundo espiritual. Se a gente pudesse ver, a gente, assim, cairia, assim, duro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.